Olá para todo mundo. É uma alegria enorme abrir esta investigação profunda sobre um material bem denso hoje. É um texto que propõe uma reestruturação completa das bases de como a realidade pode ser compreendida. Com certeza. E a proposta de hoje exige deixar de lado umas noções muito confortáveis da filosofia tradicional. Eu estou bem focada e pronta para isso. Maravilha! O foco desta nossa análise detalhada é o trabalho do Otávio Maciel, mais especificamente a tese dele sobre o realismo complexo. Isso, e o nosso mergulho vai acontecer ali no título 1 da obra, que é focado em filosofia e complexidade. Sim, explorando bem as entranhas do capítulo 3, o arquimaterialidade da complexidade. E dentro desse capítulo a gente vai colocar a lupa numa seção crucial, que é o parágrafo 5, liminar. Os preceitos e direcionamentos primários. É um texto, gente, que exige repensar desde a estrutura básica do conhecimento até a forma como diferentes teorias interagem no mundo. No mundo acadêmico e social. Mas qual é a missão real dessa nossa análise hoje? Então, a missão dessa investigação é desvendar como essa obra estabelece os alicerces operacionais para uma nova visão metafísica. Certo. O que a gente observa nessa sessão é a preparação de um terreno rigoroso para abandonar ideias enraizadas, principalmente aquela antiga hierarquia entre todo e parte. E substituir isso pelo paradigma de sistema e ambiente, correto? Exato. A partir disso, o texto articula uma crítica severa a visões absolutas do caos na filosofia contemporânea e pavimenta uma lista de preceitos metodológicos. São regras fundamentais para pensar a complexidade de forma descentralizada. É quando a tese começa a erguer a infraestrutura do realismo complexo. Certo. Vamos desdobrar isso porque a jornada que esse texto propõe atravessa conceitos da teoria sociológica até chegar em debates acalorados sobre o destino da metafísica. E o primeiro ponto de ruptura é justamente a quebra da ideia de um grande todo. Sim, essa é a grande virada inicial. Durante séculos, a gente sempre teve a imagem de que o universo é uma totalidade pré-existente e que cada entidade é apenas uma fração, uma engrenagem desse maquinário. Mas a introdução da teoria do sociólogo Niklas Luhmann estilhaça essa imagem. A lente muda radicalmente. O que é fascinante aqui é a mudança do problema de observação. A teoria de Luhmann, quando transportada para a ontologia do realismo complexo, altera a unidade básica de análise. Não se parte mais de uma totalidade pressuposta. Parte da diferença entre sistema e ambiente. Só emerge no momento em que ele traça uma fronteira, se diferenciando de um entorno que é infinitamente mais complexo do que ele. O ambiente é incontrolável. Extremamente ruidoso. Muito. O sistema ganha existência reduzindo essa complexidade ambiental, selecionando só o que faz sentido para suas operações internas. E a sofisticação disso é a diferenciação sistêmica. O sistema repete essa diferença original dentro de si mesmo, criando subsistemas para lidar com pressão externa. Olha, para não ficar muito abstrato para quem está acompanhando, vamos pensar no funcionamento de uma grande corporação diante de um mercado global. Não existe uma visão total do mercado que a corporação consiga processar de uma só vez. É impossível. O mercado é um ambiente caótico. É flutuação financeira, mudança de comportamento, crise política. A corporação traça um limite claro entre o que é empresa e o que é mercado. Para sobreviver a esse excesso, ela usa a si mesma como ambiente e cria subsistemas. Departamentos, no caso. Isso, um departamento jurídico para o ruído legal, um de marketing para tendências. Cada departamento reduz uma fatia do caos externo operando sobre as suas próprias regras. O exemplo ilustra bem a mecânica. E, elevando isso para a dimensão filosófica que o Maciel propõe, a implicação é que qualquer ilusão de um ponto de vista de Deus desaparece completamente. Ninguém tem a chave mestra. Exato. No realismo complexo, não existe um patamar universal. Uma corporação, uma célula ou a psique operam cegos para a totalidade. Estudar a realidade é investigar como cada diferença lida com o seu fora. Não se pode presumir que um sistema vai descrever o universo de forma definitiva. O que leva o texto a um embate teórico inevitável.
Se o foco passa a ser essa multiplicidade de sistemas operando a partir de perspectivas limitadas, rola um conflito direto com filósofos contemporâneos que buscam acesso absoluto à realidade. E é aqui que entra o Quentin Meillassoux. Isso. A tese ataca diretamente a posição dele. O texto apresenta o conceito central desse autor, que é o hipercaos. E traçando um paralelo com a cultura pop, para ilustrar a radicalidade da ideia, é quase como um anti-monitor dos quadrinhos. Aquele vilão destruidor de realidades da DC. Esse mesmo. Uma entidade cósmica cujo único propósito é a aniquilação irracional de leis e universos inteiros. Uma força irrefreável. A imagem do anti-monitor funciona bem como atalho. Mas, filosoficamente, a ambição do Meillassoux é mais sutil. Ele elabora o hipercaos para responder a um problema deixado pelo Kant, que é o correlacionismo. A ideia de que o pensamento só tem acesso à relação entre o sujeito e o mundo. Isso. A filosofia ficou mais de 2 séculos presa achando que não podemos pensar o mundo sem um observador. A estratégia do Meillassoux para implodir isso é argumentar que a única coisa que podemos conhecer de forma absoluta é a total contingência, o hipercaos. Ou seja, a necessidade absoluta de que tudo pode mudar a qualquer instante sem motivo algum. Exatamente. Não há razão para as leis da física serem como são. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque a reação do Maciel a essa manobra não é de alívio por ter saído do correlacionamento, é de repúdio total. O texto basicamente aponta que a cura gerou um efeito tão ditatorial quanto o problema original. É por isso que o Maciel chama o Meillassoux de correlacionalista pela culatra. Esse termo é fantástico. Faz todo sentido na teoria dos sistemas. O realismo complexo repudia essa figura absolutista, esse antidemiurgo, porque não elimina a estrutura totalitária do pensamento dogmático, só troca o ocupante do trono. Sai a mente humana, entra o caos onipotente. Isso estabelece um duplo absoluto. Uma verdadeira ecologia de múltiplas diferenças não precisa de um ditador cósmico afirmando que as leis vão desmoronar sem motivo. A contingência tem que emergir dos atritos locais entre os sistemas, e não de um monarca aterrorizante de fora. Essa rejeição a ditadores cósmicos devolve a investigação para as operações locais. E para entender como o conhecimento opera sem absolutos, a tese traz uma frase de um filósofo neokantiano, o Hermann Cohen. A citação é, abre aspas, Grundlage sind Grundlagen. É denso. Então, o que tudo isso significa? A tradução literal desse axioma é: a fundamentação da possibilidade do conhecimento é dada na e com a colocação dos fundamentos. O impacto disso a resolver o impasse de como um sistema fechado conhece alguma coisa. Sem ter contato transparente com o mundo lá fora. Exato. O ato de fundar coincide com a diferenciação entre o sistema e o exterior. A diferença absoluta entre o sistema e o fora é a diferença guia. O conhecimento não é uma ponte mágica que sai do sistema e volta com a verdade. É uma operação interna que só ganha contorno porque o sistema traçou o seu limite operativo. Nossa, isso inverte uma intuição muito comum. Existe uma tendência geral em pensar que o fechamento das categorias mentais ou científicas é um obstáculo, como se os limites fossem muros impedindo o contato com a verdade crua. A noção intuitiva é de que o limite é uma falha, né? Sim. A condição de possibilidade do conhecimento. Se o sistema não fosse fechado operacionalmente, ele seria destruído pela complexidade infinita do ambiente. Porque a ausência de limite não gera iluminação, gera dissolução. Absolutamente. O caos externo é ruído branco. A única forma de extrair informação é aplicar um filtro rígido. Cada teoria científica conhece o mundo apenas a partir da sua própria diferença. O limite permite que recortes da realidade ganhem legibilidade para aquele sistema. Tendo consolidado essas bases, o texto atinge um momento de virada estrutural. O final do parágrafo 5, liminar, declara que é preciso passar ao próximo capítulo para pensar um outro conceito de filosofia, capaz de agenciar tudo isso. E surge uma lista de 8 tópicos. Essa lista é um mapa do futuro, um manifesto operacional. O primeiro ponto destacado é a implementação sem custos de transição.
uma postura eminentemente pragmática. Explica um pouco mais como funciona esse custo zero. O realismo complexo não varre o conhecimento científico anterior decretando invalidade. Ele afirma sua capacidade de acoplar-se às teorias já existentes da física, da biologia. Ele atua como uma observação de segunda ordem. E essa postura não destrutiva leva naturalmente à recusa veemente de obrigatoriedade de filosofias e práticas específicas. O texto ataca as teologias da supressão e as filosofias da modernidade. Esse repúdio é a espinha dorsal anti-autoritária da coisa. Teologia da supressão é qualquer corrente que exija o silenciamento das outras diferenças em nome de uma verdade única. Seja como ponto de partida compulsório ou ponto de chegada, né? Como aqueles fisicalismos que dizem que fenômenos sociais são ilusórios perto das partículas. Ou correntes que afirmam que tudo se reduz à linguagem. Exigir que a realidade se dobre a uma única matriz é suprimir a complexidade. O que abre espaço imediato para o próximo direcionamento na lista, a promoção do raciocínio focado nas unidades e na emergência. Parece ser a chave para não olhar mais para o grande todo. É consagrar a perspectiva de baixo para cima, o bottom-up. Em vez de deduzir tudo de uma totalidade metafísica lá no alto, o investigador pergunta como as unidades operativas agem, falham e se acoplam. E a partir dessa fricção, padrões inéditos começam a surgir. A emergência, exato. A sociedade é um fenômeno emergente da complexidade de comunicações, de sistemas psíquicos. Estudar a realidade exige focar nessas unidades e nas propriedades inesperadas do atrito delas. Avançando na lista, tem um preceito com um peso político fortíssimo hoje, o repúdio ao geocentrismo filosófico-político, atacando a estrutura hegemônica da academia. Essa parte é cirúrgica. Ao elencar isso como alvo, a tese argumenta que a assimetria na validação do conhecimento não é só uma injustiça política, é um erro ontológico. Achar que o pensamento do norte global tem uma autoridade ontológica superior e tratar o resto como curiosidade local. Isso. Se a realidade é um campo de sistemas contingentes sem um todo regulador, é uma falsificação lógica dar precedência a uma teoria só porque foi anunciada num centro europeu. O peso das ideias deve vir de seus acoplamentos, não do capital político das instituições. Destituição da geografia como juiz metafísico. Fica evidente que o objetivo é construir alternativas. E o clímax disso é o 8º tópico, a estabilização de um gerador metafísico não trivial. O nome já avisa que não é um manual com respostas prontas. É o ápice da arquitetura do realismo complexo. Uma máquina trivial é aquela cujo resultado é previsível a partir de um input. O Maciel exige que a filosofia do futuro funcione como uma máquina não trivial. Um sistema teórico capaz de aprender e se automodificar. Perfeito. Ele internaliza as surpresas do ambiente para gerar abordagens inéditas. Não é uma nova Bíblia cristalizada. É um motor de produção teórica apto a diagnosticar arranjos contínuos de complexidade. É impressionante. Passar por todas essas quebras de paradigmas, abandonar o pensamento totalizador, recusar ditaduras caóticas como a do Melasson, assimilar o fechamento como a única rota legítima para o conhecimento e repudiar assimetrias geográficas, tudo isso tira uma obrigação imensa das costas de quem estuda o tema. O sistema do próprio livro estabeleceu seu limite. Se conectarmos isso a uma visão mais ampla, a reflexão é muito humana. Estabelecemos que o traçar de um limite é o pré-requisito para qualquer inteligência não ser aniquilada pelo excesso infinito de estímulos. E o desdobramento para quem escuta é como o sistema pessoal de cada um está desenhando a linha fronteiriça. Nossa, verdade. Diante de um oceano avassalador de ruídos e apelos irrelevantes, por quais mecanismos um observador consegue discernir o que é informação nutritiva e o que deve ser ativamente deixado lá fora, no silêncio denso e caótico do ambiente não processado? Bom, pessoal, com esta lista preceitos e agenciamentos, Maciel vai começar a propor as tarefas do realismo complexo na próxima sessão do trabalho. Para mais episódios do Realismo Complexo, deixe aqui seu like e se inscreva no nosso canal. Até mais!